Olá, aqui é o criminologista falando. Em 1912, um crânio humanoide é encontrado em Piltdown, na Inglaterra, sendo considerado o elo perdido entre o homem e o macaco e a grande comprovação da teoria evolutiva de Charles Darwin. Entretanto, ao longo dos anos, o achado se mostrou como uma das maiores fraudes científicas da história, e várias teorias sobre quem seria o criminoso se tornaram populares, incluindo quem acreditasse que o autor da fraude fosse ninguém mais, ninguém menos que Sir Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. This is the Zodiac speaking. Charles Dawson, um advogado britânico e arqueólogo amador, havia sido informado que havia artefatos arqueológicos interessantes a serem descobertos na vila de Piltdown, em Sussex, na Inglaterra, motivo pelo qual procedeu ao local e iniciou as escavações na área. Inicialmente, encontrou ossos fossilizados e instrumentos feitos de pedra, tendo, posteriormente, descoberto o crânio. Assim, o arqueólogo amador enviou suas descobertas ao seu amigo Arthur Woodward, do Museu Britânico. A descoberta foi divulgada em dezembro de 1912, sendo tida como o elo perdido entre o homem e o macaco, e que comprovava a teoria evolutiva de Charles Darwin. Isso porque o crânio possuía características tanto de macaco, como a menor área cerebral e o tipo da mandíbula, como características humanas, representadas pelos dentes e demais elementos do crânio. Arthur Woodward afirmou que a nova espécie possuía 500 mil anos e a batizou de Evanthropus dawsoni. A descoberta de tão importante peça arqueológica galgou os seus descobridores e as celebridades. Woodward escreveu um livro. Charles Dawson foi considerado o herói entre os arqueólogos e a pequena vila de Piltdown se tornou ponto turístico, tendo o pub The Lamb modificado seu nome para The Piltdown Inn. Já nos anos subsequentes, a autenticidade do crânio foi posta em debate, inclusive pelo anatomista David Watterson, em 1913, e pelo zoologista Gerrit Smith, em 1915, afirmando que se tratava de um embuste que misturaria crânios de diferentes espécies. Entretanto, a permissão para submeter a descoberta a teses e estudos meticulosos foi negada. Charles Dawson faleceu no ano de 1916, e após seu falecimento não foram encontradas novas descobertas em Piltdown. Em 1938, um monólito foi colocado no local da descoberta, homenageando o achado com um memorial. Entretanto, com o passar dos anos e novas descobertas arqueológicas em outros países, começou a se perceber que o homem de Piltdown não se encaixava no quadro evolutivo em comparação com as outras espécies hominídeas achadas. Em 1953, um grupo de paleontólogos teve acesso ao crânio e, com a tecnologia mais atual da época, fizeram análises mais profundas que comprovaram a fraude. Tratava-se de um crânio de uma pessoa que havia vivido na era medieval, 600 anos antes, enquanto a mandíbula era de um orangotango de 500 anos, enquanto os dentes haviam sido modificados para se assemelharem aos dos humanos, sendo incluído também na mandíbula um dente de chimpanzé, ao mesmo tempo que foi utilizado produtos químicos para que os ossos parecessem mais antigos do que realmente eram. Entretanto, quem teria orquestrado tal fraude? Entre os suspeitos, foi considerado que Sir Arthur Conan Doyle, criador do personagem Sherlock Holmes, poderia ter tido parte na falsificação. Doyle morava perto de Dawson e também era um arqueólogo amador. Além disso, algumas outras coincidências apontam para Doyle, como ser vizinho de Cecil Way, membro de uma sociedade antropológica que recentemente havia adquirido fósseis vindos das cavernas de Bornéu, onde os orangotangos vivem. Além disso, no livro do autor intitulado O Mundo Perdido, um dos personagens afirma que, se você for esperto, conseguirá falsificar um osso tão bem como falsifica uma fotografia. O Mundo Perdido, aliás, é descrito como um platô tão grande quanto o Sussex. Mas talvez o suspeito mais bizarro do caso seja Tipper, o ganso, visto em várias fotos tiradas em Piltdown. Alguns escritores apontaram
presumivelmente por brincadeira, que o ganso seria usado por Dawson como distração. Tipper era agressivo com outros paleontólogos, enquanto os mesmos se distrairiam com as travessuras do ganso. Dawson forjaria os itens encontrados na escavação, os enterrando. De toda forma, estudos modernos parecem indicar que Dawson seja mesmo o verdadeiro autor da fraude, tendo ou não a ajuda de seu comparsa Tipper. Em 2003 e em 2016 foram analisados outros fósseis obtidos por Dawson, tendo se revelado que vários deles eram falsos. Atualmente se encontram arquivados no Museu da História Natural de Londres, junto ao crânio do homem de Piltdown, uma das maiores fraudes científicas da história.